Olá! Olá, ouvintes da Web Rádio Censura Livre, aqui é o César Filho, mais uma vez com Economia Fácil, o espaço de economia da Web Rádio Censura Livre. O tema dessa semana é o apagão do Amapá. E vamos fazer uma entrevista com o engenheiro Ícaro Chaves, funcionário da Eletronorte, que vai nos relatar, conversar, apresentar para a gente as questões técnicas, as questões econômicas, que levaram essa tragédia, essa convulsão que passa os nossos irmãos amapaenses. Então, coloco aqui na tela nosso amigo Ícaro Chaves, engenheiro. E, Ícaro, eu começo já com a primeira pergunta, e, é claro, apresentando aos ouvintes a questão, é que, apesar da baixa cobertura da grande mídia sobre o assunto, há vários dias, mais de 700 mil pessoas e quase todo o território do estado do Amapá, incluindo sua capital, Macapá, estão há dias sem energia elétrica. O blackout teve início após um incêndio na noite de terça-feira, dia 3 de novembro, que ocorreu numa subestação em Macapá, de propriedade da empresa espanhola Isolux Corsa. O assunto ficou entre os mais comentados no Twitter ao longo da semana, com a maioria dos usuários daquela rede social, mas também no Facebook, manifestando bastante solidariedade aos moradores de Macapá e de todo o estado. Ícaro, por favor, o que causou o incêndio da subestação, que é atribuída como causa da interrupção do fornecimento? Esse incêndio tem como fator negligência de manutenção ou de investimento da empresa? Por favor, Ícaro. É um prazer estar aqui contigo e com teus ouvintes, né, para poder tratar desse assunto. Ali o que acontece ali é uma somatória de causas que levaram a essa falha, né? Um sistema elétrico como aquele, sistema elétrico de um estado inteiro, ele é feito com uma série de camadas de proteção, digamos assim. Então, para acontecer uma tragédia como essa, é necessário que hajam várias causas concorrentes, né? É mais ou menos como acontece no próprio setor aéreo. Geralmente, quando tem um acidente, quando cai um avião, um Boeing, um Airbus, um avião de grande porte, isso não é causado por um fator apenas, né? Descobre-se que são uma série de fatores que levaram àquela tragédia. E é o que acontece ali no Amapá. Então, o que acontece é que o Amapá é um estado que ele já tem uma vulnerabilidade intrínseca, porque é um estado que está no final do sistema interligado nacional, está lá no extremo norte do país. Então, só tem essa linha de transmissão que leva energia ali para a maior parte do estado. Então, se a linha faltar, o estado não tem, digamos assim, um backup, não tem um caminho alternativo por onde a energia possa fluir. E aí aconteceu uma série de falhas, né? Aliás, uma falha que foi causada por uma série de erros da empresa concessionária, que no caso é a Isolux, né? Nós descobrimos depois que, inclusive, foi vendida para um outro grupo, um grupo chamado Gemini. Na verdade, o setor elétrico brasileiro, lamentavelmente, ele virou uma bagunça, né? A gente não sabe nem quem é o dono das empresas mais. Mas, de qualquer forma, o que aconteceu ali, provavelmente, porque nós temos que esperar as investigações, o relatório final do ONS e tudo mais, mas provavelmente o que aconteceu ali foi uma descarga atmosférica que foi o desencadeante daquela falha, daquele sinistro, né? Porque raio cai o tempo todo no sistema elétrico, mas ele tem proteção para isso. Tem sistema de proteção contra descarga atmosférica, tem sistemas de proteção vários lá. Então, provavelmente aconteceu foi que houve um raio, né? O sistema de proteção ou não atuou indevidamente ou simplesmente não atuou, mas o fato é que a gente percebe com as informações que nós temos é que um equipamento no transformador, que é uma bucha, é um equipamento que faz a ligação da linha de transmissão de 69 kV até o transformador, essa bucha simplesmente explodiu, né? Não era para ter explodido. Esse é o grande problema. E a explosão dessa bucha levou à explosão do próprio transformador. Então, aí é uma série de erros. Primeiro, o equipamento ruim, equipamento claramente ruim, equipamento de péssima qualidade foi colocado pela empresa para economizar custos, eles colocaram equipamento de péssima qualidade. Falta de manutenção. Por quê? Porque esse tipo de equipamento, quando a manutenção faz a verificação nele, é possível observar a degradação do equipamento. Então, era possível prevenir isso, mas claramente não houve essa manutenção, porque isso poderia ter sido observado numa manutenção bem feita.
né? E houve também, depois que houve o sinistro na bucha, que fica ligado ao próprio transformador, e o sinistro no próprio transformador, que explodiu, simplesmente explodiu, a empresa não tinha um transformador de reserva disponível, porque o que tinha estava para manutenção há mais de 10 meses. Então, ela cometeu uma série de negligências, né? Primeiro, no projeto, na compra dos equipamentos, na manutenção e na própria operação do sistema ali, porque ela precisava ter um equipamento reserva. Não tinha nada disso, e houve essa sucessão de erros que levou a uma falha catastrófica ali no estado do Amapá. Ícaro, aproveitando você, que é engenheiro civil, mas também é diretor da associação, né? Da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, né? Além disso, como eu já tinha te apresentado, é funcionário da Eletronorte, que é uma das empresas responsáveis pela operação lá. No início, as notícias que chegaram aqui no Centro-Sul atribuíam responsabilidade à Eletronorte, porque a Amazônia, como diferente de boa parte do sistema elétrico brasileiro, principalmente a parte de distribuição, não é totalmente privatizado, né? Então, se atribuiu responsabilidade à empresa pública, ou que teria faltado, né, a desestatização para melhorar o serviço. Mas, pelo jeito, paulatinamente, quando as notícias foram chegando e também se desmascarando os mitos, foi visto a responsabilidade dessa empresa Isolux, ou a sua sucedânea, você está apresentando, inclusive, essa informação, que ela já foi vendida para outra. Dá para dizer para a gente que a privatização tem uma responsabilidade pelo incidente, tanto no aspecto de falta de preparação, desintegração do sistema, para não ter, inclusive, um apoio, uma complementação para resolver, e, por fim, o que atribui a falta de investimento? É porque é muito caro operar na Amazônia? Porque, por outro lado, a gente sabe que, apesar de possivelmente isso, a empresa distribuiu bastante lucros e dividendos para os seus acionistas e proprietários, né? E chegou a demitir técnicos especializados e adiar melhorias. Por favor, Ícaro. Não, eu sou engenheiro eletricista. Eu chamei como? Engenheiro eletricista. Sou engenheiro civil, mas tudo bem. Não, tá anotado ele, engenheiro elétrico. Eu falei bobagem, desculpa. Ícaro, tranquilo. Mas olha só, ali de fato houve isso, inclusive que se causou nos colegas que estão lá, porque você imagina o que aconteceu. Quando teve o sinistro, a primeira coisa, o governo falou, olha, aí para a empresa, vai lá e resolva. A empresa disse, nós não temos condições de resolver, nós não temos técnicos, não temos equipamentos para tratar com um sinistro dessa magnitude. E aí o governo falou, vamos recorrer a quem, né? A quem? Então recorreu ao Eletronorte, porque se isso tivesse acontecido aí em Minas Gerais, eles teriam recorrido a Furnas. Se fosse no Nordeste, a Chesf, assim por diante. Recorreu ao Eletronorte porque é onde a Eletronorte atua naquela região. Então, a Eletronorte rapidamente mobilizou equipes de vários estados, então mobilizou gente de São Luís, gente aqui de Brasília, gente do próprio Amapá, claro, que a Eletronorte também atua em outros empreendimentos lá, de Rondônia, do Pará e assim por diante. O pessoal foi lá, levou os equipamentos, né? Nós temos equipamentos para filtragem, para ensaio, vários equipamentos que a gente levou, e foi fazer a atuação, que felizmente nós conseguimos recuperar um dos transformadores, né? Porque o sinistro aconteceu em 2 transformadores, um chegou a explodir, o outro não chegou a explodir, foi possível recuperá-lo. Foi o que a nossa equipe fez e está lá até hoje, né? Para colocar até recompor o sistema, o pessoal da Eletronorte vai ficar lá. Agora, você tem razão, essa questão da privatização tem tudo a ver com o que aconteceu lá. Assim, a bem da verdade, essa linha de transmissão, que ela sai lá de Almerim, no Pará, e vai até Macapá, essa linha ela não foi privatizada, ela já nasceu privada, isso é verdade. Então, foi feito um leilão lá em 2008, e essa empresa Isolux ganhou o direito de construir e operar essa linha de transmissão e as subestações ao longo do trecho. O que acontece? Acontece que, para poder ganhar o leilão, para começar, a empresa reduziu custos, né? Então, para colocar um preço lá embaixo. Como é que essas empresas são remuneradas? A remuneração é uma receita anual permitida. Então, eles recebem um aluguel dessa linha todo ano.
o sistema brasileiro todo paga, todos os brasileiros pagam pela linha, então não tem nada a ver com o Amapá ser rentável ou não ser rentável, porque quem paga o sistema de transmissão é como se fosse um consórcio que todos os brasileiros pagam. Então não existe essa de que lá não é rentável, não. Todo mundo paga por aquela linha lá, assim como paga pelas linhas do sul do país e de todos os outros lugares, né? É um sistema solidário, vamos dizer assim, um sistema de transmissão do país. Então, de fato, os caras colocaram os piores equipamentos, isso a gente tem informações, são equipamentos de péssima qualidade, e eles cortaram absurdamente as equipes de manutenção, para economizar. Então, a privatização, nesse caso, levou a isso, né? A uma falta de compromisso com a qualidade e, em consequência, com a segurança do fornecimento. Com relação à fragmentação, é verdade. A grande vantagem da Eletronorte foi essa. Como é uma empresa grande, que atua em vários estados, a Eletronorte tem condições de ter muitos técnicos, especialistas em várias áreas, e ter equipamentos para fazer manutenções de grande monta e poder mobilizar rapidamente esses recursos. Agora, essa empresa, a Isolux, ela é uma empresa que opera essa linha, então ela não tem essa escala de atuação que a Eletronorte tem, por exemplo, né? E com relação à falta de investimentos no país, olha, na verdade, se existe falta de investimento hoje no país, é por conta de uma decisão política do governo federal, porque a Eletrobras tem recursos suficientes para fazer investimentos que o país precisa na geração e na transmissão de energia elétrica. A Eletrobras é uma empresa lucrativa, né? É uma empresa que distribui dividendos também. A Eletrobras lucrou 24 bilhões de reais entre 2018 e 2019, tem dinheiro em caixa, não faz investimentos porque o governo federal fez a opção de não investir. Muito bem, Ícaro. Por favor, Ícaro, faça as suas declarações finais aqui para os nossos ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Queria também agradecer você aqui pelo espaço, pela participação aqui do espaço, e te convidar para as próximas edições do nosso programa. Estamos às ordens, né, para discutir esse assunto que é tão árido, né? Discutir engenharia elétrica, o sistema elétrico não é um assunto muito fácil, mas a gente percebe nessas horas, né? A energia elétrica é algo que é tão presente nas nossas vidas que a gente só percebe a importância quando falta, né? Então nós estamos vendo hoje o caos que não é um produto qualquer, você não está falando com um produto qualquer, você está lidando com um produto que é essencial para praticamente tudo que a gente faz na nossa vida. Então é importante que os brasileiros fiquem alerta ao que acontece no setor elétrico, porque isso impacta diretamente a vida deles. Impacta quando ele paga a conta de luz e fica mais caro, e impacta quando falta, né? No caso do Amapá, eles estão percebendo isso tragicamente. Eu quero muito agradecer a oportunidade e dizer que a gente precisa lutar contra a privatização da Eletrobras, porque a privatização da Eletrobras vai colocar o Brasil na condição de ser um grande Amapá no futuro. Porque se não houvesse a Eletrobras, se a Eletrobras já tivesse sido privatizada, como queria o governo Temer e como quer o governo Bolsonaro, quem ia agora estar socorrendo a situação do Amapá, né? Então a gente precisa ter essa noção de que setores estratégicos com características de monopólio natural e que são essenciais para a vida das pessoas não podem ser colocados nas mãos de empresas privadas. Sabe por quê? Porque o objetivo da empresa privada é o lucro, e não tem nada de mal nisso. Só que o objetivo de um serviço público como o serviço de energia elétrica vai muito além do lucro, né? É o bem-estar da população, e isso tem que estar nas mãos de empresas públicas que tenham por objetivo o bem-estar do público. Muito bem, muito obrigado. O engenheiro elétrico Ícaro Chaves, da Associação dos Engenheiros e Técnicos da Eletrobras, conversou conosco aqui no Economia é Fácil, espaço de economia da Web Rádio Censura Livre. Até a nossa próxima edição.